capítulo 10, No Bosque das Águas. Então, né, André Luiz é convidado, né, a fazer uma visita ao Bosque das Águas, e é uma passagem muito interessante. Eu acho que o André Luiz ficou surpreso com o que ele encontrou lá, e eu emocionada aqui lendo o que ele estava relatando. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Então, lá, Lísias levou André Luiz, né, até o bosque, né, lá ele teve a oportunidade de falar dos benefícios, né, e o poder espiritual da água. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegada a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperei o ônibus. Que naquela, me parece que a psicografia do livro, hoje nem seria mais isso, né? Carro aéreo, que André Luiz ficou muito impressionado de saber que lá existia meios de transporte, né? Hoje nós poderíamos dizer que em 44 não teria um trem-bala, vamos dizer assim, né? Aí muita gente... Denise, me permite só fazer uma observação sobre isso aí, sobre um grande veículo funicular. No meu livro aqui, tem uma nota de rodapé com essa mesma palavra aí, que fala assim: carro aéreo, que seria na Terra um grande veículo funicular, igual você colocou aí, igual está no livro, né? E você destacou aí. A diferença é que o André Luiz descreve um veículo que voava sem fios. Ele fala até a expressão parecendo ligado a fios invisíveis. Isso. No caso da definição de veículo funicular, se a gente olhar no dicionário Aurélio, é um veículo guiado por cabos. Então, essa comparação que o editor fez, porque o editor deve ter feito naquela época, provavelmente das primeiras edições do livro, ele está fazendo uma comparação, mas assim, é uma comparação parcial, porque nós não teríamos, até hoje, nós não temos um veículo tipo aeróbus, que voa, por exemplo, a baixa altura, em silêncio, como é o caso, e que não seja movido por cabos. O mais próximo que a gente tem hoje, que se aproxima do teleférico, desse veículo, seria o teleférico. A forma como o André Luiz descreve, né, o aerobus, eu consegui ver assim como se fosse um vagão, né, um metrô, né, uma locomotiva mesmo, porque tem metrô, né, tem trilhos, né, suspensos em algumas regiões, né, pelo mundo, não chega a ser um trem, mas quando ele descreve assim, né, uma estrutura enorme dessa, suspensa no ar, me veio a imagem assim, de um metrô, de um vagão, né? Eu achei muito bonitinho, porque a última vez que eu li esse livro, que eu nem lembro quando foi, eu entendi como um carro mesmo, né? Um carro flutuante, como naqueles filmes. Não, mas é um vagão mesmo, como você disse. E Tanto agora, que no filme do Nosso Lar, ele está representado assim, né? Como um veículo comprido. não me lembro. E aí Não, ele no filme Nosso Lar, ele está assim. me veio a imagem de um vagão, né? Isso, é. Um Tem vagão, só que um vagão flutuante, né?
que você não consegue observar os trilhos, né? Vamos colocar assim, você não consegue ver os trilhos. No É, caso, descreve aqui, na percepção dele, como um veículo que está sendo movimentado por cabos invisíveis, né? É a sim, forma que ele consegue passar para a gente essa visão dele. tá certo. Ô, Denise, deu um tilt aí, você acabou saindo, né? Seu microfone. Liga seu microfone aí que nós não estamos te ouvindo. Ah, voltei. Estou entrando agora pelo celular, porque a internet aqui o dia inteiro está estável. É? É, Ah, olha que eu moro em Lagoa Santa. Então, eu vi um pouco da fala da Renata, né? Eu, sim, imaginei também que eu acho que quando ele se referiu a esse carro aéreo, não tinha nem muita descrição para falar, ele estava tentando nos colocar, falar alguma coisa que a gente pudesse entender o que seria, né? Eu acho que para a gente seria muito difícil se não tivesse uma descrição, né, similar a alguma coisa, né? Eu acho que quando o autor quis colocar em funicular, para a gente pudesse entender alguma coisa. a gente tem uma ideia, né, do que seria. Exatamente, É verdade. exatamente. É, mal me refazia da... Gente, eu não vou conseguir compartilhar a tela com vocês, não. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo, à altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra, constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Às vezes, quem não está acostumado, né, pode questionar assim, mas como assim, lá no mundo espiritual precisa de meio de transporte, se os espíritos podem volitar, né, mas nós temos que lembrar que no nosso lar é uma colônia bem, né, mais próxima à Terra, né, está no mundo, é uma colônia em transição, mas ela está bem próxima à Terra, os espíritos que estão ali, né, habitando essa colônia, ainda não têm condições, né, muitos, de fazer uma caminhada, então é necessário ter esse meio de transporte deles lá. Né? Essa observação sua é muito importante, porque é uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu li o livro, mas por que eles precisam de um transporte se os espíritos têm a capacidade de volitação? Mas é justamente porque nem todos têm essa capacidade. Então, a colônia Nosso Lar, ela é uma colônia de transição. Então, ela sendo uma colônia de transição, o que vai acontecer? Ela vai estar adequada ao tipo de demanda que há nela, né? Então, um espírito André Luiz, se dependesse dele volitar, ele não teria condição de se locomover. E pelo que a gente vai perceber logo na frente, as distâncias são grandes. O nosso lar é um local grande. Eles demoraram um tempo para chegar no destino deles. Então, para atender essas demandas, é que tinha essa infraestrutura adequada aos habitantes, né, que estavam em nosso lar, que transitavam por nosso lar. Ô, Denise, a Renata também levantou a mão, ela quer Pode, participar. Pode falar, Renata. pode, Renata.
Ô, Denise, Oi, boa noite, tá? boa noite, Renata. Fala dessas antenas aqui na tolda. Será que ele está fazendo alusão a uma rede de Wi-Fi? Porque, né, a gente pode entender que nessa época em nosso lar tinha Wi-Fi, não tinha aqui para nossa compreensão, né? É, Pode entender que essas antenas servem para isso, para essas eu comunicações? acho que sim, viu, Renata? Não sei não, viu? Mas, porque eu acho assim que lá está tão evoluído, nosso lar está tão à frente do que nós temos aqui na Terra ainda, né? Ainda mais em 44, até em 44, muitas coisas, depois a tecnologia avançou bastante, né? Depois de 70, 80, 2000, mas imagina em 44, se fosse falar alguma coisa, é, descrever a modo de nosso lar, né, como ele estava vendo lá, quem estivesse lendo o livro aqui não ia entender. Sim. É verdade. O Gilberto também quer dar uma palavrinha, Denise. É, Fala, Gil. Ô, Renatinha, você terminou, Renata? não, eu queria comentar uma outra coisa, mas pode deixar, pode Pode deixar. comentar, então. Pode comentar. É porque Eu aqui que não tinha, de eu que trânsito, tinha entendido errado. uma coisa que eu acho interessante da gente observar, porque a instância, quando ele fala, né, o Lísias fala da instância de transição, ele está deixando claro para a gente que nosso lar não é uma cidade onde os espíritos desencarnados moram, né? Não é uma cidade, não é um local. Ele não está falando assim de um ambiente espiritual onde esses espíritos chegam e vão ficar lá colocados para outros trabalhos, né, no segmento assim da evolução, porque há espaços, há ambientes espirituais que não há mais a necessidade da reencarnação, né? Mas isso para ambientes de espíritos mais evoluídos. E que nosso lar, ele é um lugar justamente assim, desencarnou, chega lá, é tratado, é atendido, vai reencarnar novamente, ou vai passar um pequeno curso de tempo ali para depois seguir para outro lugar. Então, assim, é uma paragem, né? Mas ninguém fica morando lá indefinidamente. Ele coloca aqui estância justamente para dar um norte para a gente, né? Não é um lugar que se mora. Os espíritos que estão lá e que ficam, que trabalham e que estudam, eles estão em preparo para os retornos que acontecerão para a Terra, né? Quer falar, Gil? Pode falar. Gil? Você levantou a mão? Ô, Denise, pode prosseguir, então. Acho que o Gil, não sei. Né? E André Vocês Luiz, não né? estão escutando, não? Não, agora Não, que eu escutei. Ah, tá. É o seguinte, o que a Renata falou, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou do Wi-Fi, do Bluetooth, não é isso? Pois bem, Nikola Tesla, quando alguém tiver aí tempo e puder fazer uma pesquisa, ele é do tempo onde a eletricidade ainda era por corrente contínua, e ele vislumbrou o uso da corrente alternada que poderia atingir enormes distâncias. E ele era um inventor que era muito além de seu tempo. Ele já tinha feito, lá no passado distante, um projeto de um sistema estilo Bluetooth, Wi-Fi, com pequenas anteninhas. Agora, eu quero voltar para uma coisa que foi falada. No Aerobus, tinha um monte de anteninhas. Então, o que a gente sabe é que
toda a tecnologia que nós podemos desfrutar aqui no nosso planeta, muito antes dos inventores ter essa percepção de inventar, já existia no mundo espiritual. Aí, quando a gente dorme, a gente está lá, porque nós ficamos sempre em transição, ora no plano material mais denso, quando a gente está no estado de consciência, e num estado que a gente chama de inconsciência em relação à matéria, a gente vai para o plano espiritual. Só que como são dois meios de densidade muito diferente, a gente traduz de forma, vamos dizer assim, distorcida aquilo que a gente viu. Por isso que muitas das invenções não saem na perfeição que é vista lá no plano espiritual. As músicas, as pinturas e os inventos vêm com algum defeito, com alguma imperfeição. Então, tudo que nós podemos desfrutar em termos de conhecimento já foi visto lá no plano espiritual e foi trazido para esse plano. E uma das coisas muito interessantes nessa aerobus, no meu tempo, eu jamais imaginei que um trem flutuasse. Para mim, a Maria Fumaça tinha de jogar carvão dentro da caldeira para poder a máquina funcionar. Mas a gente já tem esses trens modernos que ele praticamente flutua acima do trilho, porque ele utiliza um sistema que é por campos magnéticos. São campos magnéticos fortíssimos. E a gente pode ver um exemplo disso quando a gente vê aqueles túneis de vento e os astronautas treinando para ficar flutuando no espaço. Eu só queria fazer essa parte técnica, como se fosse uma espécie de lembrança, para que a gente veja que as coisas que nós desfrutamos, primeiramente, vêm de lá. Obrigado. Obrigado, Gil. Liga o microfone, viu, Denise? Por favor. Ah, sim. Então, gente, André Luiz, né, já acomodado com Lísia lá dentro do Aerobus, né, fizeram a viagem dele, né, e André Luiz ficou surpreso com a velocidade, né, que não deu tempo dele falar que fixar, né, nos detalhes da construção. Aí ele também fala que a distância não era pequena, que Sidney já se referiu a isso, acho que foi o Sidney mesmo que falou, né, que eram distâncias longas, Isso. que muitos espíritos, né, principalmente que estava em reabilitação, não conseguiria fazer essa caminhada, né, então, por isso que eles usaram o transporte. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, imagina, né, um transporte, ele fala que ele era rápido, mas demoraram 40 minutos para chegar ao local, ao bosque, incluindo ligeiras paradas em 3 quilômetros, me convidou Lises a descer, sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama das belezas sublimes, o bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Eu acho que, eu quando estava lendo, a André Luiz ia ter ficado assim, igual a gente quando vai num lugar lindo pela primeira vez, assim, oh, mas coisa linda, meu Deus, existe isso aqui. Como? Porque até então, ele via aqui na Terra, falaram com ele, que era só o céu e o inferno, ele ficava imaginando o que não ia achar nada, né, que ele ia ficar lá nas nuvens, o que será esse céu? Quando ele chega lá, acha um bosque com água, uma paisagem linda dessa. Eu acho que deve ser igual a gente quando a gente chega no lugar, fica maravilhado. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada, em matiz celeste.
em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Banco de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm para tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Eu até brinquei com meu marido que eu acho que eu e ele sentamos nesse bosque para planejar nosso encontro aqui. É uma boa probabilidade, né, Denise? Pois é, mas um lugar tão lindo desse, né? É. A observação ensejada, considerações muito interessantes, mas Lísia não me deu asa a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu: ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Aí, né, eu acho que sim, vou fazer uma parada aqui, né, essa caixa de água, né, essa distribuição para a colônia, a gente fica imaginando, assim, que coisa maravilhosa, né, da bondade de Deus, né, conosco, de ter ali, preocupar, né, de a gente estar bem, né, ter a água para purificar, para a gente tomar, porque ali vai falar mais à frente, né, que a água ali servia como alimento, né, como remédio, e também a gente aqui na Terra não tem essa consciência ainda, eu já estou adiantando lá da frente, mas para a gente é tão normal ter água, né? Pelo menos para nós que moramos nessa região aqui, que a gente não tem valor disso, né? Imaginar, não tem noção dessa grandeza, dessa dádiva de Deus para conosco, né? Em seguida, Isso. reúne... E olha que aqui nós só estamos, muitas vezes, cogitando o ponto de vista da água como um mecanismo, assim, de manutenção da vida. Mas essa Exatamente. leitura aqui, ela vai expandir muito esse nosso conceito, porque o que você continuando aqui, nós vamos perceber que o André Luiz vai trazer a informação de quantas coisas mais a água é capaz de fazer por nós, além de manter a nossa vida, né, como fonte da vida, como é para nós encarnados aqui e para os desencarnados também, ela vai nos oferecer muitos outros benefícios, não é? Isso, é E é por verdade. isso que eles lá tinham todo esse cuidado, né, com a água, ou seja, toda uma infraestrutura voltada, né, para o melhor uso dela, de certa maneira, né, o uso integral dela. Mas pode seguir sua leitura, isso não acaba dando spoiler aqui. Mas já comecei, né? Em seguida, reúne-se novamente abaixo do serviço da regeneração e volta a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Recebendo a minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está feito ao serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina.
Ô, gente, olha para vocês, ele, né? O cuidado conosco, né? Por quê? Né? São espíritos elevados, que já estão no Ministério da União Divina, né? São espíritos que estão mais elevados, que para fornecer uma substância tão pura para que eles estão necessitando, sabe? Assim, um cuidado muito grande. O André Luiz, quando ele ouve isso, ele fica surpreso, né? Isso. Ele vai perguntar, uai, o que tem a ver o Ministério da União Divina? Porque lá atrás nós aprendemos que o Ministério da União Divina era aquele ministério encarregado de fazer a conexão com as esferas superiores, com a espiritualidade superior, ou seja, era um ministério voltado para, digamos assim, o lado espiritual. Não era um ministério pertinente a coisas assim do cotidiano ou coisas mais ligadas às questões materiais. Mas ele era o responsável por esse tratamento dado à água. Então, lá na frente vai ficar claro que é porque é o único mistério que teria condição de potencializar todas as características benéficas, né, que a água é capaz de absorver e distribuir. Eles eram os únicos com capacidade para potencializar isso. Então, por isso que era eles que cuidavam dessa parte, né, da distribuição, que surpreende muito o André Luiz. Por que o Ministério ligado às coisas espirituais era o responsável pela distribuição da água na colônia? Porque era os que tinham condições de trabalhar o magnetismo, né? E só para concluir essa intervenção, eu queria só citar antes um dado que me chamou a atenção, quando fala assim, quando está falando do rio, e que fala que o rio prossegue rumo ao grande oceano das substâncias invisíveis na Terra. Então, isso significa que lá na região de nosso lar, mas, ou seja, no mundo espiritual, tem um oceano igual nós temos também, só que de uma matéria mais fluídica. Então, qual a conclusão nós tiramos? Tudo que a gente enxerga aqui no nosso mundo material é como se fosse uma cópia mais rústica, né, do que já existe no plano invisível, né? Como eles mesmos falam em várias ocasiões. Isso mesmo, boa observação. A Terra, né, uma cópia mais rústica, né, do que tem no mundo espiritual. Inclusive, o uso da água que nós temos lá em capítulos anteriores, eu não lembro qual, quando fala da luz solar, né, que lá é mais brilhante, mais vibrante. Então, eu penso assim, que os dois itens básicos para a sobrevivência na Terra, nós recebemos, que é a luz solar e a água. E lá também, isso assim, muito mais, a água é muito mais, quando ele fala que é tênue, mais pura, a gente considera a nossa água aqui muito pura, imagina lá, né, como que é essa água, né, que a água se pega, vocês vão tomar, fala, não tem sabor, né, então vamos lá. A que diz, perguntei ignorando como conciliar uma coisa e outra. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensino que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energia e braços para convenientemente ser mantido. Aí o Sidney falou que
desse trabalho ser realizado pelo Ministério da União Divina, até porque, né, em nosso lar, quem estava chegando lá não teria condições de fazer continuidade desse trabalho, e também sendo, né, uma colônia de transição, que eu entendi, né, se eu tiver errado, por favor, me corrija, não teria como dar continuidade a esse trabalho. Então, o Ministério da União Divina é um trabalho que precisa de ser contínuo, né, ser mantido, ser braço, vamos dizer assim, braços fortes, né, fortes, precisa de energia. Os espíritos que estão chegando no nosso lar, como que eles vão ter condições, né, de fornecer o magnetismo para essa água, né, para ser usado nos hospitais, né, em todo o departamento lá da colônia. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é o veículo mais poderoso para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e como remédio. Quando falou aqui, eu lembrei daquela passagem do filme que o enfermeiro, a Luísa, pede para ele tomar água para ficar com a boca fechada. Então, como remédio também. E nós vamos ter que usar, eu pelo menos, vou ter que usar esse alimento constante também. Me remeteu à cena dele tomando a água lá no filme. Denise, a Renata levantou a mão aqui, ela quer falar. Pode falar. Pode falar, Renata. Vou falar. E nesse capítulo, que é interessante, né, que chama O Bosque das Águas, é porque ele está trazendo para a gente, né, uma reflexão assim, muito particular a respeito desse ambiente que tem nessa instância, né? Que a água lá, como aqui está falando, ela é diferente da água daqui da terra, né? Então aqui a gente entende água H2O. Então, mas no plano espiritual, ela é mais sutil, possivelmente, né? Aí as moléculas que estão envoltas nela são de outra natureza que a gente desconhece, né? Obviamente. E aqui, quando ele fala, aqui como você leu agora há pouco, que aqui na Terra, né, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água, que é o que você já tinha falado anteriormente, que a gente só toma, né? A gente se serve, a gente nem imagina a nossa vida estando privada dela, né? Como existem ambientes que a gente sabe que tem muita restrição de água, sobretudo a água potável, né? E aí ele vai chamar a atenção da gente que a gente é beneficiado por algo que a gente não presta atenção, que a gente não rende graças por isso, né? Por essa dádiva. E por que que ela fica sob os cuidados do Ministério da União Divina? Porque é um ministério que está ligado às esferas superiores, né? Os trabalhadores desse ministério, eles atuam nas coisas de ordem espiritual. Então, eles tratando, eles cuidando desse fluxo de água, eles imantam essas águas com tudo que há de necessário para os espíritos que lá estão. Então, já entendemos que lá no nosso lar não tem a alimentação como a gente é acostumado aqui na Terra. Foi colocado um outro tipo de alimentação. Então, a água é um veículo para essa alimentação e também para os tratamentos que surgem, né? Para todos que lá estão chegados ou que já estão há mais tempo. E uma outra coisa que é interessante, vou falar aqui, para ver se eu não estou passando na sua frente, tá? Que conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é um veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Você falou disso agora, não falou? Falou, né?
Então, aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Aí, quando chega aqui, eu me recordei, por exemplo, por que que a água, sendo, né, esse poderoso condutor desses fluidos, por que que nós, no Espiritismo, mas não é algo que está restrito a nós, mas no Espiritismo a gente usa, né, no nosso culto no lar, né? A água a gente pede aos benfeitores para fluidificar, e ali é colocado para a gente, né, aquela energia, aquele fluido necessário que a gente está buscando, está necessitado naquele momento. Mas também não só isso, a gente sabe que a espiritualidade vem, né, faz esse tratamento, entrega para a gente naquela água que a gente vai consumir, seja naquele momento, durante a família, durante a semana, o que a gente necessita. Mas a gente também esquece de uma coisa muito importante, que é o valor de um banho, né? O valor de um banho, porque quando a gente entra para Ô, o Renatinha, você está batendo muita carteira aí, está muito adiantada essa parte. Não, ela falou disso aqui. Não, Ela falou não, essa parte está no final. Não, eu estou falando aqui, de onde ela está. Ah, tá. Não, mas é porque no final do capítulo vai falar mais específico sobre isso, não? Tá. Não Não sei. somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Está no penúltimo parágrafo. Mas beleza, Sim. pode concluir. Ah, Era só não, assim. então vou deixar aqui. Vou deixar aqui, mas como para a gente observar, né, por que que ela é algo assim que é tratada exclusivamente lá, ela é cuidada pelo Ministério da União Divina, né? Porque tantas coisas são repassadas por nós através da água e a gente não Sim. prestar atenção a esse respeito. Né? Ô, Renata, eu vou adiantar aqui um pouquinho. Eu, assim, fazendo esse estudo, uns dias atrás, assistindo o jornal, vendo aquela seca lá no Rio Amazonas, lá no Rio Negro, né, Rio Madeira, onde que a gente considerava, assim, uma imensidão de água, eu vendo as imagens, assim, da terra rachada, eu falo assim, aí eu fiquei assim, meu Deus, falei com meu marido, gente, não estou acreditando que eu estou vendo isso, não estou acreditando que isso está acontecendo lá. E essa preocupação, né, que nós vamos ver lá à frente, de Lísias falando, mas era em 44, mas se imaginar que hoje, aqui no nosso planeta, a água está muito mais poluída, né? O processo de industrialização preocupou muito com umas coisas, mas com o cuidado com a água, eu acho que ficou muito ainda a desejar. Então, mas vamos lá, isso é lá na frente. As repartições do Ministério do Auxílio, absolutamente consagrada à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases, é o que, né, Renata falou, acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. É claro que a água de lá, quando fala de limpeza aí, não é a que nós estamos imaginando da nossa água aqui, né? É outra situação. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo,
Oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Aí André Luiz fala: eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei jamais receber elucidações dessa natureza. Aí Lísias falou com eles, o que o Lísias responde, que no homem é desatento, né, essas questões há muitos séculos. O mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água fornece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo. Aí entra aquela questão aí que eu falei, né, que André Luiz, né, tem certeza e esperança ainda que aqui na Terra nós vamos ver a água como ela é vista, né, lá com a importância que é vista lá no nosso lar. E quando ela fala, né, que ela é elemento aquoso, que fornece o corpo físico, lembrando que nosso corpo, 70% é água, né? Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódio e ansiedade dos homens, lavando-lhe a casa material e purificando-lhe a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixaram a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Eu acho que essa parte aqui, que Renatinha se referiu, já vou passar a palavra para você, Renato. Por exemplo, a questão do banho, né? Que a gente já sabia disso intuitivamente, mas aqui está claro. O André Luiz, pela narrativa dele aqui, na fala de Lísias, né, está nos ensinando que, muitas vezes, ao tomar um banho, além da sujeira do corpo, né, o suor, né, a água vai levar com ela também, muitas vezes, os pensamentos deletérios, o resultado dos pensamentos deletérios que a gente tem, aqueles pensamentos negativos, aquela energia pesada, a água carrega isso tudo. E não só isso, por exemplo, uma pessoa quando está cozinhando o alimento, ela está ali, colocou uma água para cozinhar e está próxima ali, cuidando, né, da comida e tudo. Os pensamentos dela, né, o resultado deles, digamos assim, aquele campo energético, está sendo absorvido pela água. Então, por isso que fala aqui que a água, digamos assim, ela é moldada de acordo com a energia ambiente. Já tem uma experiência da ciência, várias experiências, inclusive, mas a primeira aconteceu no Japão,
há uns 20, 30 anos atrás, que o cientista fotografou as moléculas de água em várias situações, né? Sob o efeito, por exemplo, de uma música calma, sob o efeito de duas pessoas, por exemplo, brigando, de uma pessoa só falando xingamentos. A cada experiência dessa, as fotografias comprovavam que a formação molecular da água, ela era diferente. E aí ele repetia e repetia e repetia as experiências e dava a mesma coisa, ou seja, que não foi uma coisa aleatória, foi comprovado cientificamente. Então, aqui a narrativa de André Luiz vai trazer isso também. E quando ele fala antes aqui que em determinado momento o rio, né, se afasta e carrega as coisas, o rio lá também, nosso lado, tem esse aspecto. Em determinado percurso, ele carrega aquelas energias mentais da colônia também, como se fosse uma descarga, como se fosse um esgotamento. Pelo menos foi isso que eu entendi. Pode falar, Renatinha. A Rosa também, depois que eu falar. Eu entendi. Sobre essa passagem que você falou, citou agora, Sidney, sobre o rio, né? Que ele carrega essas energias aqui que o Ulisses está dizendo, eu entendi que esses fios, né, essas correntes de água que se reúnem, igual ele fala aqui, no ponto longínquo de nosso lar, elas conduzem para fora da cidade as qualidades espirituais, porque elas saem de lá tratadas, né? Elas saem de lá tratadas pelo ministério da união divina lá. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, quando a Denise leu, é que fala aqui, ó, compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Então, é muito parecido com o que você disse, mas aqui ele tá fazendo uma separação, né? Em um ponto, ele está chamando a atenção para a gente para o que a gente tem dentro do nosso lar. No outro ponto, que foi o que você comentou, ele está ampliando, né? Então, quando ele fala aqui que a água, como fluido criador, ela absorve em nosso lar as nossas energias, o nosso psiquismo, os nossos desequilíbrios. Então, se nós estamos com raiva, estamos doentes psiquicamente e não oferecemos, né, para nós nenhum ponto de equilíbrio, então a gente está sempre externando esse desequilíbrio em ondas. A água que está na casa da gente, que a gente utiliza para beber, para cozinhar, né? Que está na geladeira guardada, como ela é um fluido muito maleável e ela consegue ser esse vetor, né? É um vetor muito fácil de ser trabalhado, distribuidor desse fluido, ela consegue captar as nossas energias íntimas, sejam elas equilibradas ou desequilibradas, no caso aqui, a gente tem que prestar atenção nos nossos desequilíbrios, né? Porque aí chega uma pessoa na casa da gente, é aquela água com aquele potencial desequilibrante que a gente está oferecendo. Tem uma pessoa doentada em casa, é essa água que, com aquele potencial desequilibrante que a gente está oferecendo. Então, assim, ela capta isso, né? A gente coloca a aguinha lá na hora da nossa oração, do culto no lar, pede a espiritualidade e eles fazem, né? Essa nos oferecem essa benesse de colocar ali para a gente, de tratar aquela água que está envolta nos nossos desequilíbrios, colocar ali para a gente o remedinho que a gente necessita. Mas, via de regra, a gente consegue também detectar essas energias que são depositadas e que ficam guardadas lá com o nosso próprio desequilíbrio.
Então, é muito sério, ele chama nossa atenção nesses dois momentos, né? Tanto do que a gente facilita dentro da nossa casa, e com a água, como você mesmo falou, que a gente já Ô, sabe. Renata, quase não estamos te ouvindo. O que aconteceu aí? Sei. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Parece que melhorou. Então Pode tá. continuar. Então, então esse que para O som dela está muito ruim. Seu microfone começou a falhar, Renatinho. que esse comportamento melhorou. Oi? Esse comportamento que a gente tem desequilibrante, ele, ele traz para a gente esse transtorno e esse adoecimento que a gente não percebe, né? Às vezes você está fazendo um tratamento, você está passando, está tomando remédio, e você vê que você demora muito mais tempo do que deveria. Mas como que está a qualidade mental, né? A sua qualidade mental, a nossa qualidade mental, que a gente está irradiando para esse vetor, né? Que é a água que a gente consome o tempo inteiro dentro da nossa casa. É só isso. Obrigada, viu? Pode falar, Rosa. Bom, eu vou só reiterar o que o Sidney e a Renata disseram a respeito da nossa vibração, né? Que a gente consegue, com a nossa vibração, fazer essa mudança, né, das moléculas da água a nosso favor. Quando a gente faz a oração, coloca essa água e a gente pede essa fluidificação, a nossa vibração também está agindo ali e transformando essas moléculas. E isso tem, igual o Sidney falou, muito interessante, tem um estudo mostrando isso. Então, a gente é incrível, né? Você pensar que a força, a sua vibração, do seu pensamento, do seu coração, faz com que aquilo ali seja transformado em favor de nós mesmos. E é interessante também a gente pedir a fluidificação e vibrar por essa fluidificação, não só daquela água que nós vamos beber, mas da água que está na nossa caixa d'água também. A gente vai limpar a nossa casa, lavar o nosso corpo, né? Molhar as plantas, dar para os animais. Então, esse é um ponto que eu aprendi também. E mais uma coisinha rapidamente que eu queria falar com vocês. Uma época nós estávamos passando, eu e meu esposo, por um processo difícil, né? Assim, ele um pouco adoentado e tudo, e a gente recebeu orientação espiritual, e recebemos orientação, dentre as orientações, de ler o livro Saúde, de Miramês e João Nunes Maia. E lá a gente fala sobre, assim, sobre as coisas simples que nós temos, simples numa grandeza imensa, né? Estou dizendo simples porque a água está aqui para nós, alguns alimentos, a forma como fazer isso. Então, eu me lembro bem ensinando sobre a água, para a gente pegar a água de um copo de vidro e passar para o outro copo de vidro na luz do sol, para a gente conseguir energizar aquela água com a luz do sol. Então, assim, é muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade, dê uma olhadinha nesse livro, que fala bastante sobre a água lá também. Era só isso que eu queria contribuir um pouquinho. Obrigada. Muito bem. Mais alguém quer falar aí, gente, por favor? Mais algum comentário? Denise, você quer concluir então? Já está. Quer falar mais alguma coisa? Não, Sidney, eu agradeço a oportunidade, né? Peço desculpa pelos percalços e continuamos aí com os próximos capítulos. Eu muito feliz de ter participado.
Não, nós só temos a agradecer, foi ótimo, né? Obrigado pelo esforço, pela boa vontade, né? E é assim, estudando juntos, né, que nós vamos conseguir decifrar em profundidade esses ensinamentos, que são muito complexos, né? Então, a gente vê que muitas vezes é necessário visões diferentes, cada um trazer uma contribuição para a gente conseguir absorver mais coisas. Mas é provável que se daqui a uns anos nós estudarmos esse livro novamente, vai ter mais nuances que a gente não viu aqui, né? E que teremos novamente. Ô, gente, agora nós precisamos planejar aqui a próxima quarta-feira. Capítulo 11, Notícias do Plano. Quem que pode fazer a leitura comentada aí para nós, por favor? Posso fazer. Aí qualquer coisa, eu aviso. Tá bom, então. Se você não puder, você avisa com os 2 dias de antecedência para gente, tá? Mas com certeza vai dar certo, sim. Você vai brilhar. Segunda-feira mesmo, tá? Tudo bem, então, Patrícia. Ô, Denise, então, para concluir com chave de ouro, faz a oração para a gente aí. Tá joia. Mestre amigo Jesus, agradeço pela oportunidade desse estudo, que nós possamos voltar às nossas atividades normais. Que Jesus nos abençoe nessa semana, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia os teus ensinamentos. Obrigado, meu mestre e amigo. Que assim seja. Que assim seja. Ô, gente, então, muito obrigado a todos, né? Uma boa semana para todos e até a próxima quarta, se Deus quiser. Obrigada. Obrigado mais uma vez, viu, Denise? Obrigada, Eu que agradeço, senhor. Obrigada a vocês. Até mais. Obrigado. Boa noite.